Olá, galerinha de fibra, galerinha da depressão, ansiedade, transtorno bipolar e demais patologias que nos acompanham. Gente, a última vez que eu coloquei um vídeo aqui no canal, eu falei pra vocês o quanto eu estava bem, né? O quanto eu estava me sentindo bem e eu tava feliz por isso. Pois é, o que aconteceu? Um dia depois daquele vídeo, eu costumo falar que parece que a gente não pode falar que tá bem. Porque quando a gente fala, parece que a fibromialgia pensa assim, ó, vou te mostrar quem manda aqui. No outro dia eu amanheci muito mal. Eu cheguei a tomar tramal de 12 em 12 horas esses dias. Por causa das dores, né? O sono horrível. E mesmo tomando tramal, dá sono, mas eu não conseguia dormir. Sabe, tipo, tá aqueles cochila e acorda, e eu não consigo. Às vezes eu dava um cochilo, eu achava que eu tinha dormido 1 hora, eu ia olhar, não tinha dormido nem 20 minutos. E aí eu tava assim. A academia, eu fiquei semana passada, sexta e sábado sem ir. Essa semana, acho que eu fui um dia só. Acho que foi, nem sei direito. Ontem eu voltei. Com dores, com medo de não aguentar, mas eu fui. Consegui fazer, fiz 1 hora de esteira, mas sabe assim, aqueles últimos 30 minutos, último 30 não, mas nos últimos 25 minutos eu pensando assim, tá doendo muito, eu vou parar. Tava doendo o meu pé e tipo a panturrilha, só que doía também pela parte da frente né, da perna. E aí eu pensava assim, eu vou parar. Mas aí eu pensei assim, e se eu não tiver opção? Se eu não tivesse opção? Se eu tivesse no meio do mato, eu tivesse que caminhar e eu tivesse que vir, né? Eu ia ter que aguentar. Então eu vou fazer. E aí eu fui pensando nisso e fui fazendo até completar 1 hora. Anteontem eu fui também, tô aqui, é porque eu vou lembrando. Anteontem eu fui, só que anteontem eu não consegui, eu fiz só acho que 15 minutos de esteira, não dei conta. E fiz outros exercícios. Eu faço exercício sem peso, gente. Não coloco peso em nenhuma máquina, em nenhum aparelho. A gente tá colocando peso ainda. Por quê? Porque por causa do meu problema, né, das articulações, não é indicado colocar peso. Meu médico fala até que para mim fazer academia, mas sem peso, apenas movimento. E tem alguns aparelhos que eles já são pesados por si só. Na verdade, eu coloco peso naqueles lá que... Aqueles que é mais leve, que você tira o parafusinho, coloca assim, aí eu vou mudando. Por exemplo, eu botei 20, não dou conta, eu botei o 10, não. Então eu deixo só o peso o primeiro pezinho, que nem tem lá, que eu não sei, acho que é 5. Mas a maioria dos que não precisa pôr aqueles trem lá, eu não coloco. Então, tive uma depressão meio que forte nos últimos 4 dias, mas eu acredito que pelo fato de eu não estar conseguindo fazer as coisas, e o que eu tenho que fazer, eu tá fazendo porque é o jeito. Então, ontem mesmo eu tava mais depressiva que com dor, tava muito mesmo, muito. Por isso que eu me esforcei mais na academia, porque eles falam que melhora, né, serotonina, não sei o que. Eu sei que eu dormi bem ontem à noite. Eu dormi super bem, graças a Deus. Até eu vou lá agora, porque hoje fecha mais cedo. Eu vou lá agora fazer. Mas foi difícil essa última semana. Foi desde aquele dia, no outro dia já começou. E é assim, né? Como eu falo sempre pra vocês, que é uma coisa que o médico que me acompanhava em Goiânia, ele sempre falava isso pra mim, o Dr. Ximenes, que a fibromialgia é crise, que eu nunca vou saber o dia de amanhã, como eu estarei. E é verdade. Tem dia que a gente quer acreditar assim, não, mas eu tô bem hoje, amanhã eu vou fazer isso, depois... Não adianta, quem manda é ela. Não sei se eu tô bem hoje, mas amanhã eu tô um fracasso. E é assim, né? Fazer o quê? E vocês? Como vocês estão? Como vocês estão passando esses dias? Né? Eu vejo que, pelo menos no grupo que eu participo,
quase todo mundo tá em crise, quase todo mundo tá lutando, né? A gente luta dia após dia. A fibromialgia, a fibromialgia, ela tem dois lados. Eu penso nisso, sabe? Ela nos mostra como somos fracos, como somos, como que fala, como que a gente esqueci o nomezinho, gente. Mas tipo assim, como nós somos fracos mesmo, como a gente não consegue ser o que a gente quer, nem sempre, né? Ela nos mostra isso. E ela nos mostra também o quanto somos fortes, porque a gente mesmo carregando tantos sintomas que as pessoas nem imaginam que sentimos, não tem ideia de como são, a gente consegue ser forte, a gente consegue fazer muitas coisas que muita gente que nos criticam, se sentissem metade do que sentimos, não fariam o que nós fazemos, né? E então ela tem esses dois lados frágeis, isso que eu queria falar. Ao mesmo tempo que ela mostra pra gente o quanto nós somos frágeis, ela nos mostra o quanto somos fortes, né? Somos de fibra mesmo, né? Somos pessoas que eu diria assim que somos quase que heróis. Quase que heróis, porque não é fácil não. Porque aí você luta contra a dor, a fraqueza, a fadiga, a dormência, porque a gente fica dormente inteira. Eu sinto dormência até na boca. Tem dia que minha boca fica tão dormente que eu fico com medo, né? A gente sente dormência, a gente sente cãibra, a gente sente espasmos musculares. Eu voltei a sentir cãibra, mas eu acho que é porque eu tô comendo pouca banana, diminuí bastante. Eu vou começar a comer de novo. Formigamento, queimação, né? Sensibilidade na pele, sensibilidade da luz, sensibilidade do som. Nesses dias de crise a gente fica muito sensível ao som, né? E nem sempre estamos num lugar onde a gente pode controlar isso, né? A gente tem que ouvir, a gente tem que se manter calmo. E aí, diante de tantos sintomas, que esses que eu falei aqui, para quem não é fibromialgico, gente, acho que eu citei 10. É o mínimo, acho que é o mínimo do mínimo, porque a fibromialgia ela tem mais de 300 sintomas, né? Então, nem sempre a gente consegue estar num lugar que a gente controla tudo isso. E aí a gente tem que aguentar firme para não surtar, porque diante de todos esses sintomas bate a tristeza. A tristeza porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo arcar com alguns compromissos. A ansiedade, por causa também desses problemas. E a depressão, porque a gente se sente inútil, incapaz, uma pessoa que não consegue lavar o cabelo. Eu fui lavar meu cabelo ontem, porque estava horrível, porque eu não tenho forças para lavar o cabelo. O que eu faço? Quando eu estou com esse sintoma com esse sintoma não, né? Com isso de não conseguir lavar, eu costumo usar o shampoo anti-resíduo, porque ele é mais fácil de limpar o cabelo. Mesmo que eu esfregue menos, não consiga pôr a força ou mexer tanto no cabelo, né? O anti-resíduo ele ajuda a tirar mais fácil, né? A gordura do cabelo. Então eu costumo usar ele. Foi isso que eu fiz ontem. Ontem eu consegui lavar o cabelo. Ontem eu dormi bem, né? Eu fui pra academia 2 dias seguidos já. Vou hoje de novo. Gente, eu falo 2 dias seguidos, mas eu acho que não foi. Eu acho que eu fui um dia, falhei um e fui no outro. Vocês sabem, né? Como é que é a nossa cabeça. Que passou, a gente não sabe mais de nada. Mas é isso. Tô lutando. Eu acho que de todos desses tempo que eu tenho fibromialgia, 2009 pra cá, eu acho que o tempo que eu mais tô lutando é agora. Eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz, eu tô testando coisas que eu nunca testei e
Vamos ver o que vai dar. Mas sim, mas eu tenho, é que nem eu falei, alguns dias eu me dou a ilusão de que eu estou bem, vou ficar bem, que eu vou poder voltar a trabalhar, que eu vou poder fazer isso, que eu vou voltar aquilo. No outro dia eu já amanheço de um jeito que eu analiso e vejo. Na minha profissão eu não conseguiria trabalhar porque não tenho condições, não daria conta, não seria responsável da minha parte, né, voltar. E em todas as outras profissões que você for pensar, você não conseguiria, porque em todas elas você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, né? Raramente você vê um serviço que você não faz nada. Eu acho que nem tem, uai. Tem recepcionista, acho que seria o mais, mas você fica muito sentada. A gente, geralmente, todo fibromialgia, ele tem hérnia de disco. Ele tem problema na lombar, no quadril. Então, a gente não consegue ficar sentado muito tempo. E nem em pé muito tempo. Acaba que a gente precisa deitar um pouco. Então, diante disso, né, eu vejo que eu tenho que continuar lutando para estar afastada, porque eu mexo com pessoas, não mexo com objetos, que se eu quebrar, se eu derrubar e quebrar, eu posso ir lá pagar ou descontar do meu salário. Eu mexo com pessoas. Se eu deixar uma pessoa cair, essa pessoa pode quebrar um membro, né? E aí seria eu culpada, né? Porque eu sei do meu limite, né? E por que eu vou arriscar? É uma pena que os peritos do INSS não entendam isso. Porque eu me pergunto, se um perito precisar de alguém da enfermagem para cuidar de um ente querido seu, do pai, de uma mãe, que necessita que eu ajude a levantar, que eu ajude a sentar, que eu ajude a deitar. Só que eu tenho risco de deixar essa pessoa cair devido à minha doença. Ele iria me contratar adiante sabendo desses riscos? Ele iria me dar esse serviço? Dizer, não, ela é fibromialgica, mas ela tem todos os sintomas possíveis da fibromialgia, todas as doenças degenerativas nas articulações, mas eu vou contratar ela, coitada, porque a gente do INSS não reconhece a doença. Ele não iria. Então, infelizmente, eu não sei o que acontece, né? Que eles... Eu tenho certeza que não contratariam a gente, tenho certeza que jamais... E também não encostam a gente, né? Deixam a gente à deriva. E é isso, então, galerinha. Fica com Deus. Beijos, abraços de algodão. Não se importem com os barulhos do fundo do vídeo. É o meu sobrinho, ele é autista. E eu não consigo controlar ele em alguns dias, né? Então, não importem, tá? Beijos e abraços de algodão. Fiquem com Deus.